Gênesis no capítulo 14. Queríamos definir ou responder o porquê que nós damos nossos dízimos a Deus. Quantos são dizimistas? Amém. Esse texto fala de dízimo. No verso 18, diz assim: Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Diga pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão, ou Abrão, ainda, deu-lhe o dízimo de tudo. Diga aí, Abraão, deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Esse texto é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra dízimo. É a primeira vez que alguém dá a Deus o dízimo. O que nós precisamos, como cristãos do século 21, que já estamos, é sermos cristãos maduros na palavra, conhecedores dos princípios e ter um entendimento claro daquilo que nós fazemos, porque fazemos ou porque não fazemos. Amém? E existem pessoas que dizem assim: dízimo não é mais necessário, nós estamos na era da graça, que é a era da igreja, e o dízimo era da lei de Moisés, então não há necessidade de dar dízimo. Bom, esse texto quebra este argumento, porque Abraão viveu, ou este fato aconteceu, muito antes do povo de Israel, muitos anos, muitos séculos antes do povo de Israel receber a lei de Moisés, como é chamada. E aqui, muitos séculos antes, Abraão dá o dízimo. Entrega o dízimo. E entrega para um homem, que a Bíblia aqui chama de rei de Salém, ou rei de paz, que significa o nome dele. E Abraão faz isso numa circunstância que a Bíblia faz questão de mencionar. Melquisedeque é chamado aqui de rei de Salém e diz que ele era sacerdote do Altíssimo. E é algo interessante para você pesquisar, porque não existiam sacerdotes na época. Os sacerdotes da organização, da linhagem de Arão, como Deus mandou Moisés estabelecer, também foi dado na época que Israel recebeu a lei de Deus. Foi organizada a questão sacerdotal, e daí passaram a existir os sacerdotes em Israel,
também na época da lei, muitos séculos depois. Mas já o texto bíblico diz que este era Melquisedeque, e ele era sacerdote do Altíssimo. Aí no livro de Hebreus, no capítulo 7, você vai descobrir que este Melquisedeque, chamado de sacerdote do Altíssimo, esse sacerdote, ou sumo sacerdote, ele não tinha linhagem, ele não tinha origem, e nem se fala dos seus descendentes, nem dos seus antecedentes. Este sacerdote surge, e alguém diz, afirma, que era o próprio Jesus que estava ali, que encontrou Abraão naquele dia. Agora, por que Abraão deu dízimo a ele? Abraão deu dízimo a ele depois que recebeu duas coisas dele. Quem lembra o que foi? Pão e vinho. Esse texto, gente, está apontando para Jesus na cruz do Calvário. O pão representando o corpo e o vinho representando o sangue de Jesus. E Melquisedeque conforta e sacia a fome e a sede de Abraão, as suas necessidades. Ele estava vindo de onde? Da guerra. Quem vem da guerra está como? Um de cada vez, senão não entendo o que vocês falam. Quem vem da guerra está como? Cansado, com sede, com fome. E então Melquisedeque aparece e nutre Abraão, supre Abraão, sacia Abraão e abençoa Abraão. E o que esse sacerdote usa para fazer isso? Pão e vinho. Já era um apontamento, já era uma pregação de Deus sobre aquilo que iria acontecer comigo e contigo. No dia que o príncipe da paz, como Jesus é chamado no livro de Isaías, ele é o príncipe da paz. Ele aparece em cena, e a Bíblia também em Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote da linhagem de quem? Deste camarada, de Melquisedeque. Ele aparece e na cruz do Calvário ele oferece para nós pão, seu corpo moído por nós, para que toda maldição no aspecto físico, material, fosse quebrado das nossas vidas. Se eu tivesse numa igreja carismáticas, eu ouviria um amém, um glória a Deus. E vinho, que foi o seu sangue, para perdoar nossos pecados. Então na cruz se repetiu aquilo que foi pregado por Deus nesse texto aqui. Ele ofereceu pão e vinho. E olha que coisa interessante.
Fazem quantos anos da morte de Jesus? Mais de 2000 anos. E o que nós comemoramos? O que Ele mandou nós fazermos para relembrar o que Ele fez na cruz do Calvário? Comer pão e vinho. Isso não é coincidência. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, ela tem uma coerência tremenda, ela nos ensina um plano que foi bolado na eternidade, que não há quem possa refutar esse plano, essa perfeição desse plano. Então Jesus na cruz, queridos, fez a mesma coisa conosco. Saciou a nossa fome. Ele disse, eu sou o... Que bom que vocês estão inspirados, obrigado. Eu sou o pão da vida. E Ele disse, eu sou o alimento para as vossas almas. Vinde a mim, vós que estáis... Como é que se vem da guerra? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando você recebe Jesus, você é nutrido, você não tem mais fome. Quantos aqui andavam nas baladas, nas coisas erradas da vida, buscando suprir sua fome, seu vazio? E já não precisam mais ir, porque estão saciados. Já não precisam mais ir. Quantos andavam em caminhos buscando saciar a sua sede? E Jesus disse, eu sou a água da vida. Então Jesus na cruz nos nutriu, nos alimentou, saciou a nossa sede e nos abençoou. Porque Efésios vai dizer o quê? Ele nos abençoou com toda sorte de bênção na cruz do Calvário. Olha só que interessante. O mesmo que você vê há milhares de anos atrás acontecendo, o mesmo fato acontecendo lá com Abraão, aconteceu em Jesus e está acontecendo todo domingo em todas as igrejas ou em todas as ruas onde alguém para e prega o evangelho para alguém. Continua acontecendo. E Abraão, quando foi nutrido, diga nutrido, saciado, quando foi saciada a sua sede, matada a sua fome, e quando ele foi abençoado, então ele tomou uma decisão. Melquisedeque não pediu o dízimo para ele, você vê isso no texto, sim ou não? Melquisedeque pede o dízimo para ele? Não. Ele não pede. Abraão entende. E Abraão oferece o dízimo. Ele vem desse entendimento teu. É um entendimento, queridos. É um entendimento. Quando você entender que na cruz do Calvário, você nunca mais terá fome, você nunca mais terá sede, você vencerá todos os teus inimigos. Lembre-se que Abraão vinha de uma vitória. E você é abençoado com todo tipo de bênção. Quando você entende isso, você não tem outra saída. Você pensa assim, como Davi,
que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? E daí, queridos, acontece algo. Você passa a ser um dizimista. Ninguém precisa falar para você, ei, tua esposa não precisa falar para você, ei, tirou dízimo. Não. Teu esposo não precisa falar para você, ei, tirou o dízimo. Não. Teu filho ou teus pais, eles não precisam fazer isso, falar isso. Porque é um entendimento que está envolto de fé. Diga fé. Ali estava o suprimento, ali estava a parte de Deus na aliança que Ele fez conosco, as bênçãos, o saciar da sede, o alimentar e o abençoar. E do lado de Abraão estava a fé, porque Abraão é considerado o pai da fé. Então, dizimar, queridos, não adianta eu mandar você dizimar. Ninguém que não tiver esse entendimento, e esse entendimento é por fé, porque eu crer que sou abençoado com todo tipo de bênção nas regiões celestiais por Cristo Jesus, isso se chama fé. Eu crer que estou nutrido, abençoado, que nunca mais terei sede nem fome, é fé. Então, quando esse entendimento eu tenho, o dízimo para mim é algo que nem se discute, é algo natural na minha vida, porque assim pensaram os santos, porque assim fizeram aqueles. É claro, quando Jesus morreu na cruz, cumpriu-se tudo isso, e a igreja primitiva, a igreja da época dos apóstolos, a igreja da época de Paulo, ela começou a viver tudo isso. Eles foram muito além do dízimo. Eles foram muito além da letra dos acontecimentos, porque eles entenderam o princípio. A minha oração hoje é que você seja um dizimista, pelo menos um dizimista fiel, para abençoar o reino de Deus, não por outra coisa, senão por entendimento claro de que tudo que você tem, você terá e virá a ser, a fonte é a obra de Jesus na cruz do Calvário.